Como podemos ser fortalecidos em um tempo como este, em um tempo como estamos vivendo, um tempo de pandemia, um tempo de crise. Queria considerar para nossa reflexão hoje à noite um segmento da carta de Paulo aos Efésios. Eu vou pensar um versículo no meio, mas para contexto nós vamos ler a partir do versículo 14, vamos ler a partir do versículo 14, para contexto. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, ele está orando, obviamente, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, nos conceda que sejamos fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo nos vossos corações pela fé, estando-vos arraigados e alicerçados no Senhor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Pai querido, fala aos nossos corações e nos fortalece hoje à noite. Em nome de Jesus, amém. Desta sentença que lemos, eu queria focar especificamente em cima do versículo 16. Eu oro, eu estou usando uma versão um tanto diferenciada, a NVT. Eu oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele, Deus, os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, através do seu Espírito. Vemos nesse texto que Paulo está pedindo a Deus que nos fortaleça interiormente, através do poder do Espírito Santo. Este fortalecimento do homem interior nos transforma mais e mais à semelhança de Cristo. Este fortalecimento que ele está falando aqui nos capacita, abre aspas, a andar de modo digno da vocação que fomos chamados, Efésios 4:1. Vale repetir que o nosso interior é justamente o local de atuação e fortalecimento do Espírito. É isso que nós lemos em 2 Coríntios 4:16b. Mesmo que o nosso homem exterior se decomponha ou se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia a dia. Embora o processo de envelhecimento do corpo seja inevitável, embora a nossa decadência física seja forçosa, embora a deterioração exterior venha, o nosso interior vai crescendo na fé em Deus e em nossa confiança em Cristo. E assim nós estamos cada vez mais capacitados a enfrentar os desafios que se apresentam diante de nós. Neste ano de 2020, todos nós temos sido afetados de uma forma ou de outra pela pandemia. Temos sido obrigados a usar máscaras, com consequente embaçamento de óculos para alguns e reações alérgicas para outros. Adquirimos um certo desconforto quando nos encontramos, sem bem saber se tocamos com o punho, com o cotovelo, da mão, etc. O uso de álcool e a onipresente higienização das mãos nos relembram constantemente do vírus que estamos enfrentando. Desenvolvemos uma certa hesitação de nos aproximar das pessoas, principalmente se alguém espirra. Tocar em um local de muito uso, como teto de elevadores, nos deixa um pouco apreensivos. O colapso geral do sistema de saúde, que aconteceu já há um bom tempo atrás, deixou todo mundo preocupado. O isolamento em geral e o período de lockdown em particular deixou muitos de nós abalados até psicologicamente. Por sinal, o enclausuramento
tem causado vários transtornos emocionais em muita gente. Muitos de nós perdemos entes queridos ou pessoas conhecidas. Vem à mente a querida Geusadete Barros e seu esposo Ofir. Conjectura-se ainda uma possível segunda onda do coronavírus para o ano de 2021. Os prognósticos apontam para um retorno a atividades de culto pós-pandemia com uma baixa permanente de frequência. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos e eu li e acabei não podendo resgatá-lo depois, mas que, no geral, a pastorada crê que o retorno, depois que a pandemia terminar completamente, vai ser de baixa. Nós vamos experimentar uma baixa, um longo hiato de baixa, até que, eventualmente, ao longo dos anos, a gente retorne para o patamar que nós tínhamos antes do vírus. É um prognóstico, é o que os especialistas estão dizendo. Todos esses fatores tendem a provocar um grau de inquietação e desconforto em todos nós. Com relação à nossa segurança, até aqui não se tem absoluta certeza da chegada de uma vacina, até porque o vírus pode mutar. Entremente, nossa segurança depende de higienização constante, uso de máscara e de manutenção de distanciamento social. Todavia, será que, de fato, nossa segurança depende dessas coisas? Será que, de fato e de verdade, a nossa segurança depende dessas medidas? Talvez seja melhor dizer que a nossa saúde, não a nossa segurança, depende dessas medidas. Sim, essas medidas são importantes em um período pandêmico. O cumprimento dessas medidas nos protegem e protegem os outros ao nosso redor. Mas a nossa segurança não está dependente dessas medidas. Nossa segurança está em Cristo Jesus, nosso pastor e protetor. Amém? Veja bem, há um Deus no céu que tudo governa, que é Rei e Senhor do universo. Há um Deus no céu que sujeita todas as coisas ao seu poder. Todas as entidades, todos os anjos, todas as criaturas, todos os demônios, todos os planetas, absolutamente tudo que existe, até mesmo esse vírus, tudo que existe está debaixo do domínio do nosso Deus. Este novo vírus e outros sem conta nos são desconhecidos, mas Deus já os conhecia desde a eternidade. A Bíblia ensina que esse Deus tremendo, todo-poderoso, glorioso e infinito é o nosso Pai. Ele reina sobre nós e cuida de cada um dos seus filhos. Nenhum vírus pode nos contaminar, a não ser que o Pai dê permissão. É isso que a Bíblia ensina. Nenhum vírus pode nos matar, a não ser que tenha chegado a nossa hora de ir. Eu vou dizer isso de novo. Nenhum vírus pode nos matar, pode matar você, a não ser que tenha chegado a sua hora de se encontrar com o Pai. De acordo com a riqueza de sua glória, o Senhor nos fortalece com poder para enfrentarmos as situações que nos cercam. De acordo com a riqueza da sua glória, o Senhor nos fortalece com poder através do seu Espírito em nosso interior, para que Cristo habite nos nossos corações pela fé e tenhamos confiança de que venha o que vier, estamos nas mãos do Pai. É nosso Pai quem nos dá força interior pelo seu Santo Espírito, que nos capacita a enxergar seu grande amor por nós. Agasalhados neste amor, podemos descansar. Sim, repousando neste amor, você pode descansar. Enquanto isso, o mundo que não teme e não ama o Senhor treme de medo e se acovarda. Sim, enquanto isso, os descrentes que não conhecem a Deus batem em retirada e se escondem. Nosso texto, ainda mais uma vez, diz: oro para quê? Efésios 3,16. Com suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, por meio do seu Espírito. Paulo pede a Deus por nós cristãos. Ele ora que nós sejamos fortalecidos no mais interior
do nosso espírito. A palavra grega, traduzida como fortalecido, é utilizada 4 vezes no Novo Testamento. A palavra fortalecido é utilizada, primeiramente, ao descrever o desenvolvimento de João Batista, em Lucas 1:80, parte A. O menino, João Batista, crescia e se fortalecia em espírito. E que fortalecimento esse garoto alcançou, ao ponto de Jesus dizer que nenhum homem, nenhuma figura foi maior do que ele no Antigo Testamento. Assim lemos em Mateus 11:11a. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Se este fortalecimento foi tão espetacular na antiga aliança, imagina agora o potencial que nós, na nova aliança, temos de crescer, já que o Espírito Santo foi derramado sobre os crentes de forma abundante. Em segundo lugar, esta palavra é utilizada para descrever o fortalecimento e o desenvolvimento de ninguém menos do que o próprio Cristo. Este termo aparece em Lucas 2:40. Lucas 2:40. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. É desnecessário dizer o quanto Jesus, enquanto homem, se desenvolveu e se aperfeiçoou. Lemos do desenvolvimento e aperfeiçoamento do homem Jesus em Hebreus 5:8 e 9. Hebreus 5:8 e 9. Embora sendo filho, ele, Jesus, aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Todos nós cristãos somos chamados à mesma perfeição, enquanto meta, já que ninguém chega lá. A escola da fé cristã é a única na qual ninguém se forma. Todos nós estamos nesse processo. Todos nós estamos crescendo, mas ninguém chega lá até que a gente chegue diante do Pai, que vai nos transformar completamente à semelhança de Jesus. Mas nós somos chamados a crescer. Somos fortalecidos pelo Espírito Santo para crescer rumo à perfeição. Em terceiro lugar, a mesma palavra é utilizada como uma ordem, um comando, em 1 Coríntios 16:13. 1 Coríntios 16:13. Estejam vigilantes, diz Paulo, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, fortalecei-vos. Enquanto que no caso de João Batista e de Jesus, o fortalecimento parece ser uma ação maior do Espírito do que da vontade humana, neste caso aqui, 1 Coríntios 16:13, o fortalecimento parece muito mais ser uma busca do homem, embora dependente de Deus. Note que a ação do Espírito Santo não elimina a nossa responsabilidade. Por um lado, é o Espírito que nos fortalece, mas simultaneamente nós devemos nos fortalecer, como acabamos de ler nesse texto de 1 Coríntios 16:13. De que maneira, pastor Raik, nós podemos nos fortalecer? Buscando a santidade. Quanto mais santos formos, maior o espaço que o Espírito terá para atuar em nossas vidas e assim nos fortalecer. Amém, queridos? Quanto mais buscarmos a presença do Senhor, buscarmos avançar, sendo santos, maior o espaço que o Espírito terá, maior a liberdade que o Espírito terá para atuar em nós e nos fortalecer. A quarta ocasião em que o termo aparece é justamente no nosso texto. Eu peço a Deus que através da sua riqueza vocês sejam fortalecidos. Duas coisas se notam em Efésios 3,16, que é o texto pinçado. Duas coisas se notam. Primeiro, o nosso fortalecimento brota da riqueza da glória de Deus. O fortalecimento que nós precisamos, que você precisa, que eu preciso, emerge da riqueza da glória de Deus. Essas riquezas podem ser interpretadas pelos muitos recursos que necessitamos para encarar qualquer situação. Encaramos ansiedade, medo,
fobia, temor, tristeza, pânico e qualquer tipo de apreensão, das riquezas de Cristo há recursos. Há recursos ali para lançarmos mãos e enfrentarmos a situação que nos antepara. A provisão ilimitada nos depósitos do Senhor para enfrentarmos todos os tipos de problemas. Deus é rico, isso que ele está dizendo. É isso que Paulo está dizendo aqui. Deus é rico em recursos e nos provê com qualquer capacidade que venhamos a necessitar. Em segundo lugar, esse fortalecimento acontece, abre aspas, por meio do seu Espírito, fecha aspas. Note que o Espírito Santo é uma pessoa e não um mero poder. Consequentemente, nós nunca estamos sozinhos. Você que tem o Espírito Santo no coração, você nunca está sozinho. Há uma pessoa junto com você. Há uma pessoa que se comunica com você, que te ama, que está dentro de ti, mora dentro de ti. Ele nos fortalece de muitas maneiras. Por exemplo, o Espírito Santo é o nosso professor, que vai nos ensinar e aconselhar em todas as situações difíceis que venhamos a enfrentar. Assim, por exemplo, temos em João 14, 26, o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Onde lemos, lhes ensinará todas as coisas, a palavra traduzida como ensinará, didaxei, é a raiz do termo didático. Ou seja, o Espírito Santo vai conduzir a gente didaticamente em todos os nossos passos, como um professor tremendo, um professor ativo, que fala conosco, que nos ajuda. Nós podemos ter certeza que as nossas decisões serão acertadas. Vale ainda lembrar que o termo conselheiro, o termo grego conselheiro, palavra usada para descrever a ação do Espírito Santo, é um vocábulo riquíssimo. Almeida Corrigida traduz como consolador. Assim nós vemos que o Espírito Santo não apenas nos ensina, mas também nos consola em nossas tristezas. Não apenas nos ensina, mas nos consola também. Lemos, por exemplo, em João 16, 7 a 8, Jesus dizendo da sua despedida, narrando a sua despedida, que estava de forma imediata por vir. Ele diz: porque falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, o Espírito Santo, não virá a vós. Então o Espírito Santo nos consola nas nossas tristezas. A mesma palavra, Paráclitos, pode ainda ser utilizada como ajudador ou advogado. Lemos em João 15, 26, quando vier o ajudador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que do Pai procede, ele dará testemunho de mim. Vemos então que o Espírito Santo nos defende, nos ajuda a vencer os nossos medos e todos os outros inimigos que porventura venham sobre nós. Fosse tudo isso pouco, o Espírito Santo nos encoraja em nossas fraquezas, intercede por nós. Que coisa preciosa. O Espírito Santo nos encoraja e intercede diante do Pai por nós. Onde está escrito isso? Romanos 8, 26. Romanos 8, 26. O Espírito Santo nos assiste ou nos encoraja em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Queridos, diante de tanto fortalecimento por parte do Senhor, diante de tanta ajuda por parte do Espírito, não há o que temer. Não há o que temer. Não há vírus que possa nos derrotar. Temos confiança no poder de Deus. Temos firme esperança que o nosso destino está nas mãos do Pai. Quando vivemos debaixo dessas convicções, as coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo.
Quando os filhos de Deus, por outro lado, andam acuados e amedrontados, como eu já vi, filho e filha de Deus, acuado, com medo, atemorizado, nós estamos imitando o mundo e não damos testemunha de nossa confiança em Deus. Queridos, esta é a hora de nós mostrarmos a diferença entre os filhos da luz e os filhos das trevas. Embora devamos tomar as precauções, não há nada de errado com as precauções, máscara, álcool, distanciamento, evitar toque e tudo mais, devemos tomar, não estou dizendo, isso não elimina nada disso, nós não devemos andar atemorizados. O que é isso? Nós não devemos andar com terror. Quem anda assim são os pagãos. Quem anda com medo são aqueles que não conhecem a Deus e não tem um Pai no céu para os proteger. Como já dissemos, a nossa segurança não está nas medidas de proteção. A tua segurança está em Cristo Jesus, teu pastor e protetor. Ditas estas coisas, adicione-se ainda a necessidade que temos de comunhão verdadeira. Esta pandemia veio provar que cultos online, embora proveitosos, não se comparam a cultos presenciais. Agradecemos a Deus pela tecnologia que possibilita que pessoas que são de fato impossibilitadas de vir ao templo possam acompanhar, como você que está nos acompanhando. Por alguma razão você não pôde vir, você está impossibilitado. Isso, a tecnologia então favorece isso, e nós louvamos a Deus por isso. Mas em circunstâncias normais, a comunhão olho no olho é primordial, é insubstituível e divinamente compulsória. O povo de Deus, a igreja, é chamada para reunir-se no Novo Testamento. A igreja se reunia para celebrar a ceia, a igreja se reunia para a leitura pública das Escrituras, a igreja se reunia para levantar ofertas, a igreja se reunia para culto público. Nós somos chamados a fazer a mesma coisa. Se pudermos, não devemos ficar em casa assistindo culto pela internet. A igreja se reunia, em primeiro lugar, para celebrar a ceia do Senhor. Atos 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. A igreja se reunia para a leitura pública das Escrituras. Colossenses 4,16. Depois que vocês tiverem lido esta carta, envia-na à igreja em Laodiceia, a fim de que eles também possam lê-la, e vocês leiam a carta que eu escrevi para eles. A ideia de comunhão, está reunido para a leitura da Bíblia. A igreja se reunia para levantar ofertas. 1 Coríntios 16, 1-2. Quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, dia da reunião, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Quarto, a igreja se reunia para culto público. 1 Coríntios 14, 26. Pois bem, irmãos, o que fazer então quando vos reunirdes? Estava esperado, era assumido que o povo de Deus ia se reunir. Quando vos reunirdes, um cantará, outro ensinará, etc. Nada mudou, queridos. Nada mudou. Somos chamados a nos reunir para fazer as mesmas obras que a igreja primitiva fazia. Não devemos temer coronavírus ou o que quer que seja. Que sejamos encorajados e fortalecidos pelo Senhor no poder do Espírito e sigamos fazendo a obra. Em nome de Jesus, amém.